criação não tem fronteira. Utilizando vários materiais, ele transita entre a pintura a grandes esculturas. Eu converso hoje com o artista plástico Maia. O Palavra Aberta já está no ar. Maia, quando você percebeu a sensibilidade, o seu dom para a arte? Na verdade, essa descoberta foi um inverso, porque onde eu nasci era uma cidade que não tinha acesso às artes plásticas. Tinha acesso às artes, música, televisão, essas coisas, mas não tinha uma expressão de um grande artista. Aí depois que eu fui buscar, comecei com o desenho e me apaixonei de cara. Com que idade? Tinha coisa de criança. Eu fiz uma escolha desde muito cedo. Deveria ter na idade, eu acho que de uns 5, 6 anos de idade, eu já sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu me apaixonei loucamente pelo desenho. E eu comecei a desenhar em cima dos rostos do jornal, das revistas, para depois tirar dali e passava para o papel. E assim, depois teve algum... acabou se aperfeiçoando através de algum curso? Acabei me aperfeiçoando, que eu cheguei isso sozinho. Eu olhava para a pessoa e fazia o rosto da pessoa. Aí criava historinhas, coisas e tal. Aí, nesse período, eu vim embora para Porto Alegre, a minha família veio embora para Porto Alegre. Eu já tinha quase uns 12 anos de idade. Aí eu me criei em Porto Alegre. Qual é a sua cidade natal? São José do Norte. É uma cidade co-irmã de Florianópolis, uma cidade açoriana. E aí eu vim para Porto Alegre, e de Porto Alegre que eu me criei lá e desenvolvi toda essa parte teórica, de técnica, tudo isso aí eu desenvolvi lá com os mestres. Tive mestres como Chico Stock, Vasco Prado, Malagoli, Iberê Camargo, toda essa turma toda, que eu sou uma geração mais usada, que eu digo, né? Então, quando eles estavam no ápice da criação, eu estava chegando curioso, varrendo o ateliê, sendo bolsista deles. E observando muito. E observando muito, né? E depois algumas viagens também, né? Te deu essa possibilidade de conhecer mais. Depois que eu já estava já tinha aberto essa porta, os mestres já tinham abrido essa porta para mim, que eles me levavam para expor junto, né? Eu sempre era o outro, eles eram os grandes, eu era o que estava chegando, né? E então, dentro desse contexto que eu comecei a fazer exposições, expor meu trabalho, e aí começou a aparecer os convites para expor fora do país. E esse trabalho já eram as esculturas? Não, começou, como eu te falei, começou com o desenho, e depois do desenho eu me apaixonei pela escultura, né? E a tua primeira escultura qual foi? Em terracota, em ferro? Que material Não, foi foi em usado? madeira. Eu trabalhei muitos anos com a madeira. O meu primeiro contato com a madeira foi fazendo santos para sobreviver. Eu fazia santos para sobreviver. A mulher, a escultura que eu desenvolvo hoje, chegou depois, né? E essa escultura de mulheres, assim, eu percebo que tem muitas mulheres e também tem bichos. Eu não vejo corpo masculino. Todo mundo diz, o Maia das gordinhas. Mas isso começou, na verdade, porque quando eu aprendi técnica, aprendi o que era a escultura, o meu trabalho era praticamente, eu enxergava o trabalho dos mestres ali, Michelangelo, Rodin, R. Moore, todos esses grandes escultores, eu queria ser os caras. E o que acontece? O meu trabalho eu não desenvolvia, porque era muita técnica, era muita observação. Aí uma vez eu fui convidado para fazer uma exposição individual numa galeria do Oscar Niemeyer, da filha dele, da Ana Niemeyer, no Rio de Janeiro, na Gávea. E eu entrei em conflito, porque tudo que eu vi era o trabalho dos mestres. Aí um dia eu tive que fazer uma regressão quase para poder chegar num trabalho. Aí eu entrei... Um trabalho como fosse um estilo próprio? Deu um branco, porque eu tinha que ter alguma coisa, porque era uma responsabilidade muito grande expor numa galeria com um nome tão grande e eu estar fazendo reproduções quase dos mestres. E eu comecei a entrar em conflito e tentar descobrir que eu tinha que ter um trabalho próprio, que a partir dali eu ia ser conhecido como escultor Maia, né? O trabalho tinha que ter aquela identidade, né? Mas aí eu fiquei praticamente 4 anos
sem produzir nada, fiquei realmente perdido. Tentando encontrar buscar essa identidade. Aí o que foi que aconteceu? De uma hora para outra, revendo as minhas gavetas, eu vi que eu estava em cima disso. Que era, a minha mãe era gorda, era cozinheira, aonde eu nasci as pessoas eram despojadas de luxúria, e eu criei um estereotipo de trabalho que vinha contra a escultura europeia, que é as mulheres magérrimas, aquela coisa toda. Mas se bem que tem escultura de Botero, né, que são também as pessoas Isso, gordas. na Renascença, por isso que eu fui na Renascença estudar mais um pouco ainda a história da arte e me deparei com a Renascença e fiz uma comparação com a arte contemporânea que eu queria fazer com a Renascença, que na Renascença se trabalhava muito a figura feminina arredondada, cheinha, as mulheres cheinhas, as madonas, as madrastas, sabe, que amamentavam, as mulheres que tinham um mundo à parte, que não eram mulheres de vitrine, né? Não eram Mas elas têm um lado sensual, essas mulheres, né? Tem uma eroticidade, tem uma sensualidade, e elas criaram um mundo à parte, né? Inclusive as minhas mulheres praticamente não têm ouvido, porque elas criaram esse mundo, não é? E eu criei uma situação para elas ficarem maiores ainda, diminuindo a cabeça, porque aí o corpo aparece muito mais sobressai ainda. mais. E os bichos? Os bichos foi normalmente o cavalo, no caso, né? Tem muitos cavalos que eu faço, porque o DNA, né? A gente traz o ser humano, nós do Rio Grande do Sul, filhos do Rio Grande do Sul, carregamos o DNA do animal, porque no Rio Grande do Sul ainda se trabalha muito o cavalo. Se nasceu com o cavalo, né? E depois veio os gatos, porque é o Egito, né? Porque essa associação do gato com a mulher, né? Então tem muita... Muito forte. Muito forte, então, né? Tá aí, depois do intervalo, a gente vai continuar conversando um pouco mais com a artista Maia. Até já. Voltando à nossa conversa aqui sobre escultura, pintura, também tem a pintura, né? Uma coisa que tu resgatou. A pintura praticamente é um resgate do desenho, né? Porque eu considero, e é considerada a mãe de todas as artes, o começo de tudo é o desenho. Se você não tiver desenho, praticamente não vai produzir nada, nem uma casa, porque você tem que ter cálculos, desenhar, tem que saber desenhar. E agora, o meu fascínio pela escultura sempre foi pelos materiais. Por exemplo, a terra que eu trabalho, que se chama terracota, que é o barro, né? Eu dedico praticamente ao trabalho às mulheres, né? Por causa que eu criei um estereotipo que é o arredondado, que é um formato da terra, né? Aí depois nos outros materiais, sim, eu flipo um pouco mais, eu dou uma viajada a mais, né? Às vezes até tem o ferro, tem o bronze, né? Tem pedra, né? Todos os tipos de materiais. Você trabalha também com um pouco de sucata, também eu vejo. Também são apropriações em lugares fantásticos. 20 anos em Florianópolis e 40 anos de arte. Isso, tranquilo. Isso é muito agradável, é muito privilégio, né? E aqui tem o teu ateliê também? Eu tenho o meu ateliê aqui, onde eu criei o Jardim das Esculturas, que se chama Jardim das Esculturas Maia, onde vem muita gente visitar. São peças maiores, de grande dimensão, que serve para botar em jardim de inverno, piscina, beira de piscina. E essas peças ficam aqui fora? Fica aqui fora, hall de entrada de prédios. Peças grandes. A gente trabalha também com pedra, encomenda, faz trabalhos por encomenda, então dentro de uma linguagem, né? Eu quero conhecer. Vamos lá, então, me leva. Esse é um belo jardim de esculturas, né? Esse aqui foi o que eu te falei. Então aqui, aproximadamente, entra muita gente para admirar essas obras. Aqui tem obras que são feitas de exposições de ano para ano, assim como tem obras que já estão sendo elaboradas no meu ateliê e já vem para cá, né? E essa aqui em especial? Essa peça aqui, eu fui convidado para participar de um simpósio em Posadas, na Argentina, e eu fiquei deslumbrado com a figura feminina
e tentei passar a áurea das mulheres de Poçadas para a minha escultura, né? Então essa é a fase que as essa gordas fase de Maia... a gorda do Maia foram a Poçadas e eu chamei ela de Paloma de Poçadas. Então cada escultura aqui tem um nome, tem um período da tua vida? Sim, quase todas elas têm um subtítulo, um título. E tem alguma preferida? Não, na verdade a preferida realmente é quando está em cima do cavalete, que a gente está produzindo, aquela é a preferida. Depois que saiu do cavalete a gente desapaixona, não que não goste, mas desapaixona para poder fazer a outra, né? Dar continuidade no trabalho. Senão vai ficar preso, né? Não, tem que partir para outra, né? Sim, aí como eu estava te falando, a história do cavalo, aí são outros materiais, né? Esse aqui é bronze, né? Como tem pedra, tem madeira, esse aqui é bronze, né? E o que significa que esse aqui é um sol, esse cavalo está guiando a manada para o sol, né? Se chama Guion Sol, o título é em espanhol, né? Então aqui tu tem essa parte do jardim também, aceita visitação, as pessoas vêm te visitar aqui na Lagoa da Conceição? Tem muitas pessoas aqui, isso aqui é aberto ao público, né? E não é free, é grátis, né? A pessoa pode chegar, já recebe muito bem, tem a loja também na frente. A gente sempre tem a parte da loja, que aí na loja eu tenho pinturas minhas e tenho pinturas de amigo, que é uma galeria, né? E aqui atrás então está o teu cantinho e o ateliê. O ateliê onde eu crio é aqui. Aqui é onde que a coisa... Eu também quero conhecer o ateliê, Isso, pode ser? Pode ser. Vamos lá então. Então aqui que tu trabalhas? Sim, aqui que eu trabalho, é o meu laboratório, a minha oficina, né? Essa aqui então está terminando? Essa eu estou terminando de fazer o rosto, eu tenho que pintar, depois botar o olho. Aí ela fica pronta? Aí, na verdade, a obra nunca está pronta, né? A gente tem que terminar uma obra para poder vir a outra, né? O que tem que dizer assim, terminou? Terminou, porque senão fica aquela coisa de... né? Ó. Aí depois eu vou pegar, depois eu tiro aquela máscara dali e vou pegar e vou botar o olho. Isso aí vai ficar como um olho vivo, né? Essa peça se chama A Máscara. Ela tem dois títulos, a Máscara e a Catadora de Concha, porque ela tem uma concha na mão aqui, ó. Tá? Então não definiu o título também, então? É sempre assim, né? Essa peça eu criei quando eu fui a Moçambique. Moçambique tem uma ilha lá que as mulheres pintam o rosto de caulim. E o que acontece? Os guerreiros, assim foi que me contaram, os guerreiros da tribo, do continente, são só homens. E as mulheres vivem numa ilha. Aí o que acontece? Os caras vão, na hora de procriação, vão lá, pegam as mulheres e levam para o continente. Aí tudo que nasce mulher devolve para a ilha. E o que acontece? Eles pintam os rostos das crianças e das mulheres tudo de branco, porque da próxima vez da procriação, o cara não quer saber se é filha, se é irmã, o que é. Para não identificar. Para não identificar. Por isso que... E eu levei anos tentando... como é que eu ia produzir uma obra que tivesse essa ligação com aquilo lá. Olha que legal. Ô Maia, vou deixar tu continuar trabalhando aqui, não vou te atrapalhar mais. Obrigada por esse tempo todo que a gente ficou contigo e conhecer o teu trabalho. Eu que agradeço pela oportunidade. Então tá bom. Um abraço. Valeu. Até logo. Tchau.